Olá a todos, sejam bem-vindos a um episódio especial aqui do Bola na Rede. O meu nome é Elton Ricardo Pereira, faço então parte deste painel para falar hoje, juntamente com o Diogo Ribeiro, sobre o sorteio da Liga dos Campeões para as equipas portuguesas, nomeadamente falando aqui do Futebol Clube do Porto e Sporting, que ficaram hoje a conhecer a sua sorte em relação à fase de Liga da Liga Milionária. Temos muito para conversar, até porque há reencontros, há tarefas complicadas e, quiçá, muitas contas para fazer neste caminho. E, Diogo, antes de entrarmos para em detalhe em relação àquilo que serão os adversários, tanto de Porto como de Sporting, de uma forma geral, o que é que tu achas sobre esse sorteio para as equipas portuguesas? Olá, Hilton, olá também a todos os que nos estão a ouvir. De um modo geral, e focando apenas no Sporting e no Porto, parece-me que o Porto teve um sorteio muito mais acessível do que o Sporting. Aliás, no Porto parece-me que a passagem nos 24 primeiros é praticamente obrigatória. Acho que, mediante certas condições e olhando um bocadinho ao que o Sporting foi capaz de fazer na última temporada, também não acho que não é possível descartar já o Porto mesmo da luta pelos 8 primeiros classificados, que seria um bónus para os Dragões numa altura crucial da época, que acabaram por beneficiar dele e usufruir dele o ano passado, na altura na Liga Europa. Quanto ao Sporting, sim, um sorteio já muito mais complicado, uma clara diferença também entre os dois primeiros potes e os dois últimos potes, mas ainda assim, dentro das opções que Rui Borges e a sua equipa poderiam ter pela frente, um sorteio muito cruel e muito mau neste sentido, para uma equipa que na época passada fez a sua melhor competição de sempre, a sua melhor percurso na Champions League da história e que quer voltar a fazer uma campanha de orgulhar os sportinguistas. Sim, também me parece que há de alguma forma uma pequena distinção entre aquilo que foi a sorte para Porto e para Sporting, até porque iremos, com base naquilo que são os adversários também, olhando para isso mesmo. Portanto, vamos então separar, se calhar começar pelo Porto em relação a isso. O Porto que também, como o Sporting, estava no pote 2 e que neste caso ainda não sabemos no momento da gravação qual é que será a ordem das partidas, porque isso só se saberá no fim de semana, mas para já aquilo que sabemos é que o Porto irá encontrar o Manchester City em casa, depois terá também jogos com o Liverpool fora, PSV em casa, Betis fora, Nápoles em casa, Feyenoord também fora, Slavia de Praga em casa e por último temos aqui o Lask Linz também fora. Destes encontros, é lógico que, olhando para o pote 1, iriam sempre ser monstros deste pote. Calhou ao Futebol Clube do Porto, o City e o Liverpool, duas equipas inglesas, neste caso, na minha opinião, com realidades também diferentes para aquilo que possa ser a época, mas na minha opinião, e não sei se concordas, Diogo, aquilo que se calhar se salienta mais neste Porto serão neste caso as deslocações, porque são deslocações muito complicadas, ou seja, ir a Anfield, jogar em Sevilha diante do Betis, ir à Banheira de Roterdão jogar com o Feyenoord e também, se calhar aquela mais modesta, a deslocação contra o Lask. Qual é que é a tua opinião nesse mesmo sentido? Parece-me que o sorteio do Porto tem aqui confrontos muito interessantes. Desde logo as duas equipas inglesas há uma grande indefinição e um grande ponto de interrogação, quer sobre o Man City, quer sobre o Liverpool, porque ambas mudaram de treinador recentemente. Vamos ver qual o estágio do trabalho que calhará, quer a City, quer a Liverpool, quando o Porto defrontar ambas as equipas. Parece-me que o Manchester City e Enzo Maresca não é o encaixe mais claro a nível de ideias, a nível de plantel, portanto parece-me uma equipa com dores de crescimento que se farão sentir e nesse sentido, até por ser um confronto no Dragão, que há algumas possibilidades, e vimos recentemente o Benfica ganhar o Real Madrid em casa, ou o Sporting ganhar o PSG, por exemplo, portanto acho que é um encontro que abre pelo menos hipóteses para o Porto sonhar. Em relação ao Liverpool, já me parece que Andano Iraola tem um encaixe muito mais natural com o plantel, também estão a chegar jogadores novos, a transferência iminente de Bradley Barcola, por exemplo, permite-lhe dar ao plantel do Liverpool um caráter de chegada, de profundidade, de um jogador capaz de atacar espaços muito importante na ideia de jogo do técnico espanhol. E ir a Anfield é sempre muito complicado. O Porto, aliás, nos últimos anos tem sido um encontro relativamente comum com o Liverpool, e desde 2018, portanto, na última década, o Porto já foi goleado 3 vezes pelos Reds, portanto, acho que é uma nota que dá conta do desafio que o Porto tem pela frente.
Depois confrontos sempre muito interessantes com o PSV e o Feyenoord, duas equipas neerlandesas, curiosamente também acaba por apanhar dois gigantes dos Países Baixos, importante por um lado para o ranking UEFA, porque Portugal quer segurar esse sexto lugar. Para o ano, recorde-se, Portugal poderá vir a ter 3 equipas na Champions League e por esse ponto de vista será sempre um confronto atrativo, mas também porque são equipas, também elas muito voltadas para um futebol mais ofensivo, costumam trazer muitas dificuldades. Em relação ao Real Betis, destacar que, embora o trabalho de Pellegrini seja muito sustentado, o Betis não joga no Benito Villamarín. É um detalhe pequeno, porque o La Carturra também se encherá de adeptos verde e blancos, mas ainda assim relevante. O Betis junta, como sempre, uma quantidade e qualidade tremenda de jogadores muito fortes com bola no pé, o Isco, o Fornals, o Antony, também reforçou um bocadinho o meio campo, o Deossa está a crescer, é um médio colombiano que dá qualidade com bola no pé, mas também outras garantias no transporte, que poderá ser muito interessante. O Nápoles, para mim, é a grande indefinição deste grupo, porque Massimiliano Allegri é um treinador radicalmente diferente de António Conte, também de Luciano Spalletti, os últimos técnicos do conjunto italiano, vindo ao Dragão. Parece-me que abre chances para o Porto, pelo menos, conseguir sonhar com um bom resultado. O Benfica, o ano passado, por exemplo, acabou por vencer o Nápoles na Luz. E depois, no último pote, parece-me ter havido alguma sorte na forma como o Porto conseguiu fugir a um confronto com o Slavia de Praga na República Checa. No Dragão será sempre um adversário muito mais fácil, uma equipa muito física, nesse sentido, algo próximo à equipa do Francisco Farioli, pela intensidade na pressão, o homem a homem na marcação, e que por fora de casa acaba sempre por ter mais dificuldades. E o Lask Linz, que competirá sempre por fora, curiosamente também é um adversário que vai calhar o Sporting. Na Áustria, sempre um confronto um bocadinho mais difícil, mas o Porto é claramente favorito também nesse confronto. É sempre injusto pensarmos também naquelas contas que costumam fazer de que se o Porto, neste caso, ganhar X, Y e Z jogos ou somar, vamos imaginar, um conjunto de pontos com estas equipas, depois pode não precisar de fazer outras coisas. Mas a realidade é que o Benfica, o ano passado, ensinou-nos exatamente a não pensar dessa maneira, porque depois acabou por perder pontos, neste caso, nos jogos teoricamente mais fáceis, e teve, neste caso, que bater de frente com as equipas mais fortes e tentar, digamos, um milagre que acabou por acontecer na cabeça de Turbine. Aquilo que eu gostava, neste caso, de saber a tua opinião em relação àquilo que o Porto também tem feito com Farioli nos últimos tempos, é uma equipa muito do físico, muito de ser também defensivamente muito sólida, e com base nisso nem sempre privilegia ter a posse, preocupando-se muito, ao contrário daquilo que se calhar pode acontecer esta época, focar-se internamente, e de uma forma na Europa foi rodando alguns jogadores, também percebendo que na Liga Europa tinha um outro estatuto que se calhar não tem para já nesta Liga dos Campeões. O que é que tu sentes que pode vir a acontecer, neste caso, para o Futebol Clube do Porto este ano, se porventura Farioli deve fazer essa gestão entre o campeonato e as competições internas e a Europa, ou neste caso, se acreditas que o Porto tem argumentos suficientes para poder olhar de frente para as duas competições? Parece-me que é um dos pontos mais curiosos para perceber qual é que é a real diferença do Porto de uma temporada para a outra. Desde logo porque a Champions League é uma competição com muito maior prestígio que a Liga Europa. É quase impossível pensar numa lógica fechada de duas equipas para jogar a meio da semana e ao fim de semana. Mas também porque o Porto na Champions League jogará sempre à terça ou à quarta-feira, o que também abre espaço a um dia extra de recuperação, contanto que o jogo no fim de semana se jogará no domingo, mesmo segunda-feira. Portanto, nesse sentido, acho que a gestão de Farioli não terá de ser tão radical. Quanto ao nível de adversários, acho que é claro que na Champions League o Porto acaba por perder um bocadinho aquele diferencial físico que em Portugal mesmo assim continua a ter, e acho que mesmo assim o campeonato português tem feito um caminho e um percurso nesse sentido. Vemos, por exemplo, a transformação que o Sporting de Rui Borges quis fazer nesse ponto, uma equipa com muito mais estampa física, muito mais capacidade de imposição nos duelos, pelo menos naquilo que o Sporting projetou para a nova temporada. Essa distância perde-se um bocadinho. Notou-se, por exemplo, na fase de Liga da Liga Europa, que o Porto, naquela deslocação ao terreno do Nottingham Forest, uma derrota incontestável, mas depois, por exemplo, quando apanhou o mesmo clube na fase eliminar, foi apenas por causa de um erro de Benaré, que na altura, recorde-se, na deslocação ao City Ground, também por uma tremenda falta de eficácia no Dragão, que o Porto acabou por ser eliminado. Portanto, parece-me que
Ainda assim, o Porto tem pergaminhos do ponto de vista estilístico e do ponto de vista de jogo, de futebol jogado, para se bater com muitos destes adversários, salientando novamente que a marcação homem a homem é uma nova tendência do futebol, algo que há 10 anos se calhar imaginaríamos impensável, mas o Porto vai enfrentar aqui algumas equipas que também fazem dessa forma de pressionar a sua forma de viver. O Liverpool, por exemplo, uma equipa muito forte, muito intensa na pressão. Destaque sempre o Slavia de Praga, porque dentro dos clubes mais periféricos nestas competições é uma equipa que estilisticamente tem sempre um diferencial grande nesta forma de se bater, portanto parece-me que será um bom ponto de comparação para perceber quão evoluída estará esta capacidade de pressionar e se fazer valer pelo registro defensivo em 2 momentos, é claro, porque o Porto tem esta capacidade de se agigantar na pressão, de pressionar ao homem a homem, mas também tem muito conforto a baixar linhas e a defender-se um bocadinho mais atrás. E será muito interessante perceber como é que Francisco Farioli lidará com esta competição e montará o Porto a pensar nos confrontos europeus. Muito bem, olhando agora também para aquilo que foi, neste caso, a sorte para o Sporting que relembro, o ano passado acabou por fazer top 8 nesta fase de Liga da Liga dos Campeões e certamente quererá repetir pelo menos a passagem à próxima fase. Tal como o Futebol Clube do Porto, o Sporting também estava no pote 2, sendo que a nível de adversários, penso que em teoria acaba por ter forças aqui um pouco diferentes. Tal como o Porto, o Sporting também defronta o Manchester City, só que a grande diferença é que será uma deslocação ao estádio, neste caso do Manchester City, onde haverá, neste caso, o reencontro com o Mateus Nunes. Depois temos o Barcelona em casa, a deslocação a Roma para jogar com a equipa de Rodrigo Mora, o jogador português que se transferiu há pouco tempo para a equipa italiana. Recebe o Manchester United, onde vai aparecer aqui Bruno Fernandes e a sua comitiva. Recebe o Galatasaray, neste caso um encontro muito difícil também para a equipa do Sporting. E depois tem então aqui a deslocação para o estádio do Shakhtar, que neste caso será um estádio emprestado. O Shakhtar que vai jogar, neste caso, a fase de Liga da Liga dos Campeões no Stamford Bridge, em Londres, o estádio do Chelsea. E por último, tal como o Futebol Clube do Porto, acaba por ter aqui equipas do pote 4 que pode, neste caso, o Sporting acabar por ser considerado a favorito. O LASK em casa e fora contra o Lens, que foi uma equipa que acabou por fazer uma grande época o ano passado, começando também esta época com o pé direito, conquistando também um troféu. Diogo, na tua visão, inicialmente tinhas mencionado que, ao contrário, neste caso do Futebol Clube do Porto, o Sporting poderia ter aqui, digamos assim, uns desafios diferentes. E eu gostava, então, aqui contigo a analisar, neste caso, os adversários dos Leões, sabendo também que o ano passado falou-se muito da dificuldade que o Sporting poderia encontrar e, na verdade, não foi assim tão difícil na prática. O que é que tu esperas, então, este ano que possa acontecer para a equipa do Rui Borges, que está nesta fase de transformação? Veremos desde logo como é que o Sporting consegue manter esse pedigree europeu num ano de reformulação do projeto. A palavra revolução é muito, muito forte, mas pelo menos reformulação parece-me adequado ao mercado de transferências que o Sporting fez. Acabaram de chegar 2 novos reforços, o Kaique e o Zekri, que vêm acrescentar ainda mais opções a Rui Borges, mas também vêm contribuir para uma mudança grande na equipa leonina, que ainda é natural, ainda se está a procurar encontrar, ainda com as tais dores de crescimento que Rui Borges tem falado e tem acontecido, e é normal que assim aconteçam. Vamos ver como é que está esse crescimento do Sporting, porque ao contrário do Porto é uma equipa ainda à procura da sua melhor versão, ainda a construir a sua melhor versão. Em relação ao sorteio, e permite-me acrescentar, e começando já pelo Barcelona, também volta Rafinha. Foi um jogador muito... Bem lembrado. Muito importante nesta etapa em Alvalade. Acho que era muito complicado que quando lembrámos do Rafinha do Sporting e pensar que chegaria a este teto, houve uma grande evolução na sua carreira, ele que acaba por ser um dos jogadores mais importantes nesta equipa do Barcelona, que está cada vez mais montada à imagem de Hansi Flick. Embora tenha o meio campo da seleção espanhola, e por causa disso, agora com Rodri, e por causa disso tenha sempre uma tendência grande para dominar os jogos, tem cada vez mais velocistas na frente. Já não falamos só de Rafinha, falamos também de Anthony Gordon, de ADM. Vamos ver como é que este novo Barcelona se constrói, sem ainda uma referência mais central e mais posicional na frente do ataque. Vamos ver como é que são os últimos dias da novela Julián Álvarez. O Arsenal também está interessado
no avançado do Atlético Madrid, que era a prioridade do Barcelona. O Atlético tem dificultado e muito a vida aos catalães nesse negócio, mas o Barcelona estilisticamente é sempre uma equipa muito interessante, porque vai sempre proporcionar um jogo diferente daquilo que as equipas portuguesas estão habituadas, uma equipa que defende com uma linha defensiva muito alta. O Sporting agora tem muitos jogadores também com essa capacidade de aproveitar o espaço. O Néstor Irancunda, por exemplo, ainda se vai apresentar a Alvalade, mas é um jogador muito rápido, muito capaz de fazer essas desmarcações nas costas de uma linha defensiva muito subida, portanto poderão haver aqui algumas armas. Depois obviamente também é preciso pensar que se o Barcelona deixa muito espaço nas costas, também é muito capaz de explorar espaço nas costas e tem nomes em catadupa para decidir na frente. O Manchester City já aqui falámos um bocadinho, é uma equipa ainda à procura da sua melhor versão. Mateus Nunes reencontra-se com o Sporting, e depois o pote 2 parece-me ser aquele mais cruel com os Leões, na análise que fazemos, porque se com o Porto falámos do PSV e do Real Betis, adversários muito competentes, mas ainda assim sem o gabarito, sem o peso europeu, quer do Manchester United, uma equipa que com Michael Carrick vai ter de se habituar a jogar também a meio da semana. O treinador inglês, uma lenda do clube, acabou por chegar aos Red Devils na última época, acabou por dar-lhes uma nova cara depois da experiência falhada com o Ruben Amorim, pelo menos ao nível de resultados, acabou por permitir ao clube uma certa reestruturação. Vamos ver, primeiro defensivamente, como é que o Manchester United, sem reforços para essa zona, conseguirá sair, e depois como é que será a gestão do plantel com jogos a meio da semana. A primeira amostra na Premier League foi muito infeliz para os Red Devils, e depois com a Roma. Curiosamente, Gasperini volta a Alvalade, ele que naquela mítica Liga Europa com a Atalanta acabou por defrontar 4 vezes o Sporting. Os Leões nunca conseguiram bater Gianpiero Gasperini. Na altura era Ruben Amorim o treinador, é verdade, agora é Rui Borges. Na altura também era um bocadinho mais invulgar na Europa encontrar equipas tão fortes nesta marcação ao meio-homem, que entretanto se foi difundindo. Quando há bocado falávamos desta mudança estilística no futebol europeu, é preciso dar sempre o nome de Gasperini como um dos impulsionadores deste regresso ao homem ao homem. E a Roma é uma equipa depois que, além desta tendência defensiva, depois no meio campo para a frente tem muitos nomes muito capazes. No Mundial vimos El Ainaoui, o médio marroquino, em grande nível. Na Roma também mantém este grande nível. Tem um médio como o Manu Koné, quer pela capacidade de passe, quer pela capacidade de condução e de progressão em campo. É sempre um jogador muito complicado. E depois na frente, Dybala, Rodrigo Mora, Soulé. Fala-se de Malik Fofana, vamos ver se chegará a Roma ou não. Daniel Malan farta-se de marcar golos na capital romana, e um jogo no Olímpico de Roma será sempre difícil. Depois, nos 4 adversários restantes, curiosamente, aqueles que me parecem mais acessíveis são todos campeões nacionais, quer o Lask Linz, que me parece o jogo mais acessível, campeão austríaco, o Shakhtar, campeão ucraniano, joga em Londres, portanto será sempre um jogo de 2 equipas a jogar fora de casa. Depois o Galatasaray vem a Alvalade, uma equipa muito estrelada. Vamos ver se Rafael Leão assina mesmo pelos turcos ou não. Será um dos dossiês muito interessantes, até pela forma como saiu do Sporting. Acaba por ser um jogador muito mal visto em Alvalade por uma grande franja de adeptos, e que, portanto, esse regresso, confirmando-se uma transferência que nem é sequer certa, porque o Aston Villa tem dado passos interessantes nesse dossiê, será sempre um nome muito interessante de acompanhar. Mas o Galatasaray conta já com nomes muito badalados, o Leroy Sané, o Victor Osimhen, jogadores de outro gabarito, mas ainda assim é uma equipa que tem sempre algumas dificuldades no ponto de vista europeu para se destacar nesse nível. E por fim o LAN, que me parece uma pedra no sapato do Sporting, e disse com o Slavia de Praga, disse que o Porto teve sorte na forma como o Slavia de Praga vem ao Dragão. No Sporting é o inverso, porque é uma deslocação sempre muito difícil ao norte de França. O LAN tem esta característica, é um clube muito associado à cidade, muito ligado ao espírito trabalhador da cidade. Nesse sentido, há uma história muito curiosa. O LAN tem uma certa rivalidade local com o Lille, e o LAN é um clube muito construído à volta da indústria da cidade, uma indústria muito mineira, muito ligada aos trabalhadores, um clube que traz essa alma para dentro de campo no seu estádio, ao contrário do Lille, um clube mais burguês nesse sentido. Portanto, e é curioso, porque há bocado falámos do Porto, e Francesco Farioli tem levantado um bocadinho essa questão muitas vezes do espírito da cidade como alavancador do clube. O LAN é capaz de ser, no panorama europeu, um dos clubes que tem essa dimensão mais vincada. Vamos ver como é que o Sporting sairá num campo que, curiosamente, pensando no ponto de vista português, até é muito sorridente. Vamos lembrar-nos de 2016 e naquela vitória contra a Croácia, o gol do Ricardo Quaresma foi precisamente nesta cidade.
Tu tocaste aí em pontos bastante interessantes, não só do ponto de vista do regresso, mas como também na análise das equipas. E para encerrarmos aqui do ponto de vista da análise dos adversários do Sporting, eu gostava de tentar perceber contigo se este processo que, como estávamos a falar no início da conversa, quando virámos o tema para os Leões, se este processo que o Sporting está a passar, estar na Liga dos Campeões vai ajudar a maturar o processo ou vai atrapalhar, na tua opinião, o processo? Digo isto porque eu senti que numa fase inicial com o Ruben Amorim houve aquela mítica eliminação com o Las Clins e o Sporting, à medida que o tempo foi passando, foi-se maturando a nível daquilo que foi as competições europeias, como encarar os adversários, passar de disputar eliminatórias na Liga Europa com o Arsenal para depois vencer clubes como o Manchester City, Paris Saint-Germain e por aí fora. E eu gostava de olhar agora contigo se este processo de saídas e entradas que o Sporting passou, principalmente nesta época, estar numa Liga dos Campeões, que é um grande palco, como é óbvio, isto vai acelerar o processo de evolução da equipa e deste grupo, ou achas que pode atrapalhar e com isso dar também aqui alguma falta de paciência, digamos assim, para quem percebe que isto faz parte do processo? Parece-me que o Sporting, enquanto clube, está noutro nível do projeto já, comparando esses passados com o Ruben Amorim, ainda um Sporting muito embrionário neste crescimento, vamos pôr os termos nestes pratos. Neste momento o Sporting vem de uns oitavos de final de Champions League, de uma das 8 melhores, de uns oitavos, não, dos quartos de final, aliás, de uma das 8 melhores clubes da competição. Foi eliminado pelo Arsenal num jogo em que, com uma pontada de sorte, com um remate que foi ao lado que entrasse, que foi ao poste que entrasse, poderia ter mesmo chegado mais longe nesta disputa com os campeões da Premier League, vice-campeões da Champions League. Portanto, o Sporting tem neste momento outra responsabilidade. Também me parece que, enquanto clube, enquanto projeto, está formatado para chegar mais longe e, portanto, não sentirá tanto essa dificuldade para se impor na Liga dos Campeões. Vamos ver o impacto que o calendário terá, porque me parece que o Sporting, começando com resultados positivos, poderá gerir muito melhor esta competição e, começando e pensando em resultados positivos, será muito mais interessante, porventura, que o Sporting consiga ter pelo menos um dos 3 adversários ou dos 4 adversários. Se quisermos incluir o LAN, eu não incluiria nesse grupo, pelas razões que já expliquei. É sempre um campo muito complicado, mas será sempre muito interessante ao Sporting começar com um resultado que acaba por aliviar e retirar um bocadinho a pressão, até porque muitos dos jogadores leoninos se estrearão na Champions League. Então, para terminar, e neste caso uma competição da fase de Liga, da Liga dos Campeões, que vai ter apenas e só 2 treinadores portugueses à partida. Neste caso falamos de Rui Borges e de José Mourinho, treinador atual do Real Madrid, que vai reencontrar a Roma e o Inter. Eu gostava, neste caso, de te perguntar, de uma forma geral, com base naquilo que também foi a conversa de hoje, até onde é que pode chegar o Futebol Clube do Porto e Sporting, tendo em conta tudo o que tivemos então a falar até o momento? Eu acho que o principal objetivo será sempre estar nos 24 primeiros, e qualquer coisa que não seja isso, aliás, acho que seria considerado uma desilusão, por todas as razões que apresentámos anteriormente, pelo leque de clubes. O Sporting e o Porto são clubes de pote 2, portanto, nesse sentido, estariam sempre na metade superior da tabela. Não me parece que seja tão linear assim, mas acho que o top 24 será a exigência dos 2 clubes. Já aqui destaquei e continuo com a mesma opinião, de que o Porto tem um calendário não, mas um sorteio mais acessível. O calendário vamos ver, e portanto nesse sentido parece-me que tem mais pergaminhos para procurar uma posição acima. Depois já se sabe que a partir daí o play-off é muito, muito elástico. Há muitas equipas que poderão calhar ao Sporting e ao Porto, e a partir daí a avaliação será sempre jogo a jogo, mas parece-me que ambas as equipas, apesar de tudo, quer o Sporting, parece-me que tem todas as condições necessárias para fazer 9 pontos contra Galatasaray, Shakhtar e Las Clins, e depois a partir daí será uma questão de matemática e também de garantir pontos em jogos mais complicados. Quer depois o Porto tem condições para terminar nos 24 primeiros e conseguir o play-off. O Porto, eu abria espaço a um sonho dos 8 primeiros, dependerá sempre de alguma sorte, de alguma garantia, de uma vitória, de pontos conquistados em jogos que nós consideramos bónus, mas parece-me que o calendário do Porto abre espaço
penso sonhar um bocadinho mais alto, pelo menos nesta primeira fase. Muito bem, Diogo. Muito obrigado também por me teres feito companhia nesta análise ao sorteio da Liga dos Campeões. Desejar, como é óbvio, toda a sorte para Porto e Sporting nesta competição e depois veremos então as hipóteses que teremos também enquanto clubes portugueses nas outras competições. Falamos então de Liga Europa e Liga Conferência. No momento da gravação ainda não sabemos como é que se dita a sorte de Benfica e Braga, mas esperemos que se apurem para a fase de Liga e como tal depois iremos também analisar os próprios sorteios. Até lá. Do teu lado, acaba por poderes ter espaço aqui para comentar também a tua opinião aqui neste nosso episódio especial e não te esqueças de acompanhar também toda a atualidade, neste caso nacional e internacional, no nosso site em bolanarede.pt. Um grande abraço e fica aqui do nosso lado.